Olá, sou Juliano Mendes, cirurgião de tórax, e vou conversar um pouco com vocês sobre como que é o ambiente cirúrgico para o estudante de medicina. A cirurgia em si sempre foi cercada por uma aura mista de curiosidade e medo. Poder enxergar, tocar, sentir por dentro quão especial e fabuloso é o ser vivo, o ser humano. Imagina eu poder ver o intestino trabalhando, o peristaltismo. Nossa, veja a textura do fígado, veja a textura do baço. Linfonodos, eles existem, acreditem. Como são diferentes das figuras dos livros. As artérias não são vermelhas e os nervos não são amarelos. O coração batendo, os pulmões ventilando. Que maravilhoso é tudo isso. Acredito que muito dessa aura se deva ao fato de, historicamente, o cirurgião ter sido colocado como uma espécie de salvador. Salvar vidas. Lembro de um personagem fictício que costumava iniciar o seu dia de trabalho como cirurgião com uma frase do tipo: "Hoje é um belo dia para salvar vidas." Cirurgia gera curiosidade pelo fato de ser identificado um paciente com problemas em algum órgão, sistema, estrutura, e esse poder ser resolvido quase que instantaneamente. Esse restabelecimento manual, com as mãos, da função natural, ou a retirada do problema com as próprias mãos, é algo magnífico, sem dúvida. Se o paciente tem um tumor no pulmão, imagina eu poder visualizar um pulmão perfeito, mas em uma pequena região algo deu errado. Cresceu um tumor e eu consigo retirar esse tumor e, como se por um passe de mágica, o pulmão volta a ficar perfeito novamente. É quase que inacreditável e muito, muito gratificante. Se o paciente está com apendicite, é só operá-lo e remover o apêndice. Se está com uma hérnia de parede abdominal, é só corrigir e o problema do paciente está imediatamente resolvido. Mas claro que não é sempre assim. Muitos pacientes têm doenças cujos tratamentos envolvem uma cirurgia rápida e de baixo risco, mas muitos outros envolvem cirurgias complexas, de risco e que deixam o paciente debilitado por muito tempo. Também não é incomum o paciente chegar bem para uma cirurgia com sintomas discretos ou até inexistentes. Entretanto, a cirurgia modifica tanto a fisiologia e a homeostase do organismo que o período de reabilitação é muito longo. E o medo? Medo por estar em um ambiente que é naturalmente tenso, em que muitas características pessoais, boas ou ruins, ficam claramente expostas e também, por conta da inabilidade ou desconhecimento, ser facilmente percebido. Dá medo. Dá medo perceber uma situação com um paciente em que não se sabe o que fazer. Claro que dá. A segurança vem com o tempo. A segurança nada tem a ver com ser intempestivo ou ser impulsivo, nada disso. Lembrar sempre que a formação do médico não se encerra em 6 anos. Ela é contínua, ela dura a vida toda. E sempre haverá algo novo para aprender e alguém para nos ensinar, principalmente os nossos pacientes. É função do profissional de saúde, incluindo o médico, curar sempre que for possível, mas acima de tudo, e com o tempo é algo que se aprende muito a fazer, confortar e principalmente aliviar o sofrimento. E o ambiente da sala de cirurgia? Não se está sozinho. Aliás, mais do que talvez em qualquer outra especialidade da medicina.
não se faz absolutamente nada sozinho. A realização do tratamento e a boa evolução dependem muito da multidisciplinaridade e do relacionamento interpessoal. Talvez esse seja um dos pontos de maior conflito na formação do cirurgião e durante a carreira. Mas, a partir do momento que se sabe disto, é necessário desenvolver competências para que isto não seja um problema. Nos tempos atuais, cada vez mais é possível associar o sucesso da carreira do cirurgião à forma com que ele se relaciona com os pacientes, com os familiares e com todos os outros profissionais que trabalham juntos para o bem do paciente. A cirurgia sempre me fascinou, mesmo antes de entrar no curso de medicina, lá na primeira metade da década de 90. Durante o curso, tive oportunidade de ter contato com o ambiente cirúrgico até antes de ter feito a disciplina de técnica operatória. Mas eu sabia que era muito importante não escolher antecipadamente uma especialidade a seguir, pois poderia assim acabar limitando oportunidades de aprendizado em outras áreas que são também importantes e curiosas para o cirurgião. E aqui cabe uma observação. A curiosidade é uma das principais qualidades de um médico, e esta curiosidade deve acompanhá-lo por toda a carreira. Curiosidade abre as portas para o conhecimento. A curiosidade faz com que você busque o entendimento do que está acontecendo. Entendimento profundo que gera inquietação por querer saber sempre mais. Inquietação que faz não se dar por vencido enquanto não tiver certeza de que você está oferecendo o máximo para a saúde do seu paciente. Muitas vezes, durante a graduação, fica difícil entender a relação que possa existir entre áreas muito diferentes, como otorrino e pediatria, por exemplo, ou cirurgia torácica e ginecologia. Mas saibam que as relações existem e são muito importantes, de verdade. Foi durante o internato que realmente decidi seguir a carreira de cirurgião. E durante um dos muitos plantões, houve um transplante cardíaco que eu pude acompanhar. O fascínio foi tão grande que desde então a cirurgia faz parte da minha vida. Depois de formado, fiz residência em cirurgia cardiotorácica no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Logo a seguir, eu fiz o mestrado e também o doutorado em cirurgia na mesma universidade. Convivi com cirurgiões extremamente habilidosos e detentores de grande conhecimento. Cirurgiões de trato muito fácil e outros não tão fáceis assim. Só que isto, em momento algum, me impediu de seguir o meu sonho. É preciso sempre nos adaptar às situações que nos são impostas, em busca daquilo que queremos. Não há barreiras que sejam intransponíveis neste meio. Às vezes, só é difícil encontrar a forma de transpô-las ou então de contorná-las. Recuar para enxergar melhor o todo é um artifício salutar. Então, podem me perguntar se existe um perfil ideal de estudante que será um bom cirurgião. E respondo que não há substituto para o conhecimento e a competência. Todos possuem habilidades e características pessoais que são únicas. E aquelas habilidades que não se possuem podem ser desenvolvidas com o tempo, dedicação e persistência. Conheci desde a época da faculdade cirurgiões de todos os tipos e vi que não há limitações intransponíveis. É uma questão de vontade. Isso quer dizer que cirurgia é para todos? Claro que não.
Muitos estudantes não suportam o ambiente cirúrgico, não toleram a exposição ao paciente sendo operado, nem o cheiro da sala de cirurgia. Mas isto não quer dizer que não podem aproveitar o internato em cirurgia da melhor forma possível. Existe como se preparar para passar por todas as situações envolvidas no internato sem traumas. Quando da escolha da especialidade médica, a rotina que esta traz para o médico ela é bem conhecida. Informação é tudo. Há estudos que mostram um progressivo menor interesse dos futuros médicos por especialidades em que a rotina diária é dentro do hospital, e que envolva a realização de plantões e trabalhos nos finais de semana. Dedicação e trabalho árduo acompanha a carreira de qualquer médico competente, em qualquer especialidade. Um estudante certa vez me falou que um dos grandes medos dele durante o internato em cirurgia era presenciar cirurgiões ou residentes tratando os pacientes de forma inadequada, seja pela falta de empatia ou pela ausência de comunicação. Isso nós aprendemos durante a faculdade. Trabalhar a boa relação médico-paciente, a comunicar-se adequadamente. A grande questão é qual tipo de exemplo queremos seguir e não necessariamente devemos repetir modelos inadequados. Existem cirurgiões mais ríspidos, sim, claro que existem, mas existem muitos que sabem ouvir seu paciente, compreender o que está ocorrendo e ter compaixão. O tipo de médico que você será depende única e exclusivamente de você. Quando comecei o internato em cirurgia, tinha muitas preocupações, muitos medos. E se eu falar uma bobagem, minha carreira estará arruinada. Fui instrumentar e troquei a pinça de Alice por uma coxa. Meu Deus! E agora? Fui dar os pontos na pele e o meu ponto de Donati ficou torto e demorei para fazer. O residente me disse que se eu não me apressasse, a ferida iria cicatrizar por segunda intenção. Poxa vida! Entrei na sala de trauma e fiquei em dúvida se eu precisaria apertar o ambu para ventilar inteiro ou até a metade. E assim foram muitas as dúvidas. E mesmo assim, consegui aprender. Todos conseguem. Afinal de contas, não é para isso que serve a faculdade? Não é? Encontrei em todas as fases da minha formação mas muito mais pessoas dispostas a me ajudar do que a tirar sarro do erro ou do desconhecimento meu naquele momento. Reconhecer o que não se sabe é uma grande qualidade do médico. Buscar saber, ir atrás, interesse, são muito mais valorizados ao longo do tempo do que responder a uma pergunta capciosa de um residente. Não saber algo não é motivo de vergonha. Já desinteresse é. Estar permanentemente exposto durante o internato em cirurgia é uma situação que pode desestimular o estudante futuro cirurgião ou mesmo aqueles que não têm cirurgia como primeira opção. São curiosos e ainda não a descartaram. O interno está se expondo a todo momento, pois é chamado a tomar iniciativas, dar continuidade ou realizar procedimentos, responder a perguntas feitas pelos médicos da casa, interpretar exames, fazer prognósticos, até sugerir terapias. Isto faz parte da preparação para ser médico, pois a exposição deste profissional perante os outros colegas, os pacientes, familiares de pacientes, ela é constante e deve, portanto, ser trabalhada no interno de forma positiva. E mesmo depois de formado, as dúvidas e medos acompanham o cirurgião.
E ele precisa desenvolver técnicas para lidar com esses desafios diariamente. Apesar de termos esses sentimentos, amadurecemos ao longo da carreira e aprendemos a lidar melhor com as situações e a nos preparar para enfrentá-las. Isso deveria ser trabalhado com os estudantes de alguma forma. E apesar de lá, há mais de 20 anos atrás, eu ter passado pelo internato em cirurgia, ter demorado para dar os pontos, ter trocado as pinças e muitas outras coisas, nenhum paciente foi prejudicado. E hoje em dia, continuo aprendendo, cada vez mais. Já não troco as pinças, faço muito bem os pontos, claro, aprendendo sempre novas técnicas, desenvolvendo outras, operando pacientes graves por técnicas cada vez menos invasivas, podendo até dar alta do paciente no mesmo dia da cirurgia, iniciando também um programa de cirurgia robótica torácica em um dos hospitais em que trabalho, dividindo conhecimento com os meus estudantes do mestrado, da residência e também da graduação. E até, quem diria, estando atualmente como chefe do serviço de cirurgia torácica daquele mesmo hospital lá atrás onde tudo começou. É preciso lembrar que graduação em medicina é um processo contínuo e que é somente uma das etapas de algo muito maior que é ser médico. E como muitas coisas na vida, haverá algo que quando realizamos, imediatamente sentimos enorme prazer e também algo que não nos faz tão bem assim, mas conseguimos, sem sombra de dúvida, superá-las. Os percalços fazem parte de qualquer carreira. A forma como nos preparamos para enfrentá-los e qual aprendizado temos quando os superamos é que fazem toda a diferença. E já dizia um tal poeta português de nome Fernando Pessoa, um homem é do tamanho do seu sonho. E não há nada, nem ninguém, que possa dizer para você que você não consegue ou que você não foi feito para aquilo. Só você mesmo. E se você, futuro interno de cirurgia, quiser saber um pouco mais sobre como ser bem-sucedido nesta etapa de formação e estar melhor preparado para entrar nesse universo da cirurgia, acompanhe os próximos vídeos que serão publicados nesse canal. Até breve.